Você que é MEI, sabe quais são os custos para contratar um funcionário? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. Assista esse vídeo e fique por dentro do assunto. Vamos lá então. O custo de um funcionário para quem é um microempreendedor individual, o salário tem que ser no mínimo o salário mínimo vigente, que hoje é R$ 1.100, tá? Isso a nível federal. Temos aí também os estados que determinam o salário mínimo estadual. No caso nosso aqui no estado de São Paulo, a gente teria que seguir o salário mínimo estadual, tá? Além do salário mínimo estadual, dependendo da empresa, da atividade, também tem o sindicato. Se for uma atividade que tenha convenção sindical, você terá que seguir a base da categoria desse sindicato. No caso, por exemplo, o Sindicato do Comércio, que praticamente em todos os lugares tem a convenção coletiva, você teria que seguir a convenção coletiva do Sindicato do Comércio. Essa é uma informação importante. Porém, para o nosso exemplo aqui, para ficar até melhor de visualizar os cálculos, eu vou estar utilizando o salário mínimo federal. Tá legal? O que vai mudar vai ser o resultado final, mas as porcentagens de INSS e FGTS que eu vou estar mostrando agora vão ser as mesmas independente do valor do salário, sendo o mínimo federal, o mínimo estadual ou o do sindicato, as porcentagens vão ser essa. Então a gente tem 3% de INSS sobre o valor do salário, que no caso aqui eu estou utilizando R$ 1.100, R$ 33,00. 8% do FGTS, considerando o salário de R$ 1.100, R$ 88,00. Isso é o que a sua empresa vai pagar de tributos mensalmente sobre o salário do funcionário, sendo MEI. Tá? O que é importante considerar além disso no cálculo? 13º e férias, são as provisões. Então aqui a gente tem uma provisão de férias e uma provisão de 13º sobre esse salário aqui de 1.100, que é o salário mínimo federal. 1/12 de férias. O que seria 1/12 de férias? O 1.100 dividido por 12, tá? Multiplicado por 1, que seria 1/12, mais 1/3 de férias. 1/3 sobre o 1/12. Então a gente vai chegar em um total, considerando esse salário, R$ 122,22. Essa seria a provisão mensal de férias. O que seria uma provisão mensal? Você pode reservar esse valor no seu caixa todo mês e deixar separado. Se houver uma demissão ao longo do período do ano deste funcionário, você já tem reservado as férias dele para poder estar acertando. Ou até mesmo se finalizar o período aquisitivo dele de férias, você já vai ter o valor separado em caixa. Para quem é MEI, isso é muito importante, tá? A gente costuma muito auxiliar os clientes aqui da Master Contábil a estar fazendo isso, porque isso para o caixa, para o fluxo de caixa da empresa, é muito importante que tenha esse gerenciamento aqui desses valores de provisão na questão dos seus funcionários. Porque depois pode ter uma surpresa aí no caso de uma demissão, ou até mesmo no caso de um pedido de demissão, que as férias é um direito do seu funcionário mesmo que ele peça demissão, e você vai ter que ter isso disponível em caixa. Se a sua empresa já tiver com caixa baixo e acontecer o caso de um pedido de demissão ou de uma demissão, e você não tiver esses valores, então fica complicado aí depois para você estar acertando com o seu funcionário. O 13º também calculado sobre os 1.100, a provisão dele mensal de 1/12, R$ 91,67. Se você somar esses dois e deixar no seu caixa, todo mês, quando você for pagar o 13º ou férias, você já vai ter o valor para poder estar quitando aí esse valor com o seu funcionário. Então, o que é o custo total de um funcionário do MEI? O salário base dele, seja o mínimo federal, estadual ou o valor do sindicato,
Você vai pagar isso todo mês de INSS, de Fundo de Garantia, FGTS, e também reservar as provisões no seu fluxo de caixa, as férias e 13º. O custo total R$ 1.434,89, considerando o mínimo federal atual. Esse é o custo que você vai ter, microempreendedor individual, para manter um funcionário trabalhando na sua empresa todos os meses. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.